Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e hoje eu gostaria de discutir com você um pouco a respeito da definição de funções contínuas. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir para que você faça o famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixe o seu like, aproveita e faça isso agora para você já não esquecer. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu colega que está precisando de uma força em cálculo, porque dessa forma você estará auxiliando no fortalecimento deste canal. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo desse vídeo é discutir um pouco a respeito da definição de continuidade de funções de uma variável real, só que de maneira um pouco mais formal, não tão intuitiva, escrevendo isso em termos um pouco mais matemáticos, por assim dizer. Então, para iniciar, eu vou retomar a definição intuitiva de função contínua. Perceba, uma função é contínua quando ela não tem saltos no traçado do seu gráfico. Então, esta primeira função é contínua e esta segunda função é descontínua por causa deste salto que eu estou destacando. Intuitivamente é assim que sabemos quando estamos diante de uma função contínua ou não. O problema é que não dá para você analisar continuidade somente observando o gráfico de função toda vez que isso se fizer necessário. Até mesmo porque existem algumas funções cujo gráfico não são possíveis de serem desenhadas de maneira adequada. Em tais situações, o que a gente faz? Nós precisamos procurar uma outra maneira de expressar continuidade de funções. Então aqui eu estou trabalhando novamente com uma função contínua e eu quero fazer uma ligeira observação. Então imagine que aqui eu tenha um valor L e aqui eu estou marcando um valor correspondente no domínio, que é um ponto P. Eu vou considerar uma altura ε e vou tirar ε de L e vou somar ε a L. E aí eu quero observar o seguinte. Aqui embaixo, correspondendo ao L menos ε, eu vou pegar um ponto que eu vou chamar de P menos delta. Como esse delta é pequenininho, suponha que aqui onde está 1, eu tenho o P mais delta. Quando eu considero a imagem desse intervalo P menos delta até P mais delta, a imagem está na faixa L menos ε e L mais ε. Só que, em particular, este L, nós devemos lembrar que é f de P, porque a função é contínua, então é a imagem de P. Agora eu mudei a cor para pegar um outro ε. Então aqui eu já vou escrever f de P menos ε1. E aí perceba que como é um ε maior, eu vou ter o f de P mais ε1 um pouco mais ao alto. Mas da mesma forma, eu consigo um ponto que eu vou chamar de P menos delta, de maneira que a hora que eu considero o intervalo P menos delta, P mais delta, a imagem da função caia dentro desse intervalo
f de p menos epsilon 1 e f de p mais epsilon 1. O que eu quero observar com vocês é o seguinte. Para todo epsilon, eu vou achar um delta correspondente. De maneira que, na hora que eu calcule x limitado entre os intervalos p menos delta e p mais delta, a imagem dessa função vai estar sempre entre os intervalos f de p menos epsilon e f de p mais epsilon. E é justamente isso que está registrado aqui. Então, a função f satisfaz no ponto P a seguinte propriedade. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, com delta dependente do epsilon, tal que f de x permanece entre f de p menos epsilon e f de p mais epsilon, quando x percorre o intervalo p menos delta a p mais delta, com x no domínio da função. Uma forma de escrever isso de maneira mais sucinta é dizer o seguinte. Dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, delta dependente do epsilon, tal que, para todo x no domínio da função, se x está entre p menos delta e p mais delta, então f de x está entre f de p menos epsilon e f de p mais epsilon. Agora, eu quero tentar fazer algo similar para uma função descontínua. Imagine que a função esteja definida em 1 e que no 1 vale esse ponto. Então, a f de 1 é 1. Eu vou pegar, então, uma variação de tamanho epsilon. F de 1 menos epsilon. E vou pegar uma variação similar aqui em cima. F de 1 mais epsilon, igual eu fiz no primeiro caso. Perceba o seguinte. Aqui eu teria um candidato para o ponto 1 menos delta. Mas olha o que acontece. Como a função para valores maiores do que 1 assume a imagem aqui em cima, imagine que eu considere o intervalo 1 mais delta. Esses pontos, a imagem deles estará fora da faixa f de 1 menos epsilon e f de 1 mais epsilon. Não importa o tamanho do delta, eu posso pegar um delta menor, porque a imagem para valores maiores do que 1 vão todas cair aqui em cima. Então perceba, em particular para esta função, fixando o valor f de 1, existe um epsilon positivo, tal que a hora que eu considero a faixa f de 1 menos epsilon, f de 1 mais epsilon, não importa o valor do delta que eu considere, o intervalo 1 menos delta, 1 mais delta, vai ter pontos cuja imagem não cairá dentro desta faixa. E isto acontece porque a função é descontínua. Portanto, aquela propriedade de, dado epsilon maior que zero, ter um delta maior que zero, de maneira que eu considere o ponto p menos delta, p mais delta, e todo x que estiver nesse intervalo, a imagem desse x cair no intervalo f de p menos epsilon, f de p mais epsilon, isso só acontece quando a função é contínua. E é justamente por isso, então, que nós definimos a continuidade de uma função dessa maneira. Portanto, a definição formal de continuidade é a seguinte. Sejam f uma função e p um ponto do seu domínio. Então, f é contínua naquele ponto p, se e somente se, dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, esse delta depende de epsilon, tal que, para todo x pertencente ao domínio da função, se o x está no intervalo p menos delta, p mais delta, então a f de x está no intervalo f de p menos epsilon, f de p mais epsilon. Uma coisa que eu quero observar é que, utilizando propriedades modulares, esse p menos delta, p mais delta pode ser escrito como módulo de x menos p menor do que delta. E de maneira similar, esse f de p menos epsilon menor que f de x menor que f de p mais epsilon pode ser escrito como módulo de f de x menos f de p menor do que epsilon. Assim, nós podemos reescrever aquela definição de função contínua da seguinte forma. F é contínuo em P, se e somente se, dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, para todo x pertencente ao domínio da função, se o módulo de x menos p for menor que delta, então o módulo de f de x menos f de p é menor do que epsilon.
Nesse caso, dizemos que a função f é contínua no ponto P. Em particular, se eu estiver trabalhando com o subconjunto A do domínio, eu vou dizer que f é contínua nesse subconjunto, se f é contínua para todos os pontos de A. E, além disso, nós vamos dizer que a função é contínua somente se a função for contínua em todos os pontos do seu domínio. Isto posto, vamos fazer alguns exemplos para provar algebricamente que uma função é contínua num determinado ponto. No primeiro exemplo, é solicitado que nós demonstremos que f de x igual a 2x mais 1 é contínua em p igual a 1. Neste caso, para que nós façamos essa demonstração, eu vou começar pelo final da afirmação. Porque veja, a definição de continuidade é como um mantra para os matemáticos. Então, o mantra, e aqui eu estou usando com muita ressalva a palavra mantra, é o seguinte. Dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, se zero for menor que o módulo de x menos 1, porque eu estou avaliando em 1, e isso for menor do que delta, então, módulo de f de x menos f de 1 tem que ser menor do que epsilon. Eu vou começar de maneira informal pelo final desta frase. Módulo de f de x menos f de 1 menor do que epsilon. Só para poder tentar investigar quem seria o delta da definição. F de x é dado por 2x mais 1. Menos f de 1, 2 vezes 1, mais 1. E isso é menor do que epsilon. Então eu tenho o módulo de 2x mais 1, menos 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, então menos 3, menor do que epsilon. Então eu teria 2x, 1 menos 3, menos 2, menor do que epsilon. Isso me dá 2 vezes módulo de x menos 1, menor do que epsilon. E isso me dá módulo de x menos 1, menor do que epsilon sobre 2. Perceba que aqui eu tenho então quem seria o meu delta. Vou escrever aqui no quadrinho, só para não esquecer. E agora eu apaguei tudo para começar o exercício de fato. Então, dado epsilon maior que zero, tome delta igual a epsilon sobre 2. Então, se x pertencendo ao domínio da função é tal que módulo de x menos 1 menor do que delta, isso implica que módulo de x menos 1 é menor que epsilon sobre 2. Isso implica que 2 vezes módulo de x menos 1 é menor do que epsilon. E isso significa que 2 vezes módulo de x menos 1 é menor do que epsilon. E isso me garante que módulo de 2x menos 2 é menor do que epsilon. O que leva a módulo de 2x mais 1 menos 2 menos 1 menor do que epsilon. Perceba que 2x mais 1 já é a f de x, então eu vou escrever f de x. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Mas menos 3 eu posso escrever assim. Menos
f de 1, porque a f de 1 é 3. Então, menos f de 1 é menor do que epsilon. Portanto, f é contínua em p igual a 1. E era o que a gente queria demonstrar. Na definição consta 0 menor que o módulo de x menos p menor do que delta. Eu vou evitar colocar o 0 menor porque o módulo de qualquer coisa já é positivo sempre. Isso já está implícito. O segundo exemplo é para mostrar que a função constante é contínua para todo ponto real. Para demonstrar isso, eu vou, num primeiro momento, partir do final da frase que define a continuidade. Ou seja, dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se o módulo de x menos p for menor do que delta, então o módulo de f de x menos f de p é menor do que epsilon. Como no primeiro exemplo, eu vou partir do final dessa afirmação e ver se eu consigo determinar quem seria o delta da definição. Então, f de x menos f de p é menor do que epsilon. Daí eu tenho f de x é k, que é constante, menos f de p é k, menor do que epsilon. E aí eu teria que 0 é menor do que epsilon. Perceba que essa afirmação é uma tautologia, é verdade sempre. Portanto, dado epsilon maior que zero, para qualquer delta, essa afirmação fica verdadeira. Então, eu vou escrever apenas este fato, de uma maneira um pouquinho diferente da que eu fiz no exemplo 1. Então, dado epsilon maior do que zero, note que para quaisquer x e p pertencentes ao domínio da função e delta maior do que zero, temos módulo de f de x menos f de p menor do que epsilon, porque este elemento vai dar k, este elemento é k, a diferença é zero, então isso vai ser verdade sempre. Como isso é verdade sempre, então automaticamente o delta em questão não faz importância. Então, dado epsilon maior que zero, qualquer delta que eu pegar, esta afirmação vai ser verdadeira. Logo, f é contínua em x igual a p. Ou seja, ela é contínua para todo p real. E isso encerra a demonstração. O terceiro exemplo pede para demonstrar que a função f de x igual a x mais b, com a e b constantes, é contínua em todos os pontos do seu domínio. Perceba que no primeiro exemplo eu considerei a função 2x mais 1 e eu concluí lá que o delta necessário para atender a definição de continuidade era epsilon sobre 2. Aqui, o raciocínio é muito similar, só que o delta que eu vou considerar não é epsilon sobre 2, é epsilon dividido pelo módulo de A. Por quê? Lembre-se que o delta tem que ser um número positivo, então eu vou considerar o módulo. Perceba que este valor de delta vai atender perfeitamente a definição de continuidade. Então, para mostrarmos isso, dado epsilon maior que zero, tome delta igual a epsilon dividido pelo módulo de A. Daí, se x é tal que módulo de x menos p é menor do que delta, e aí p eu estou pegando um ponto qualquer, então
módulo de x menos p é menor que epsilon dividido pelo módulo de A. Isso implica em dizer que módulo de A vezes módulo de x menos p é menor do que epsilon. Mas aqui, continuando, eu vou passar o A então para dentro do módulo, né? Porque o produto do módulo é o módulo do produto. Então isso fica módulo de A e já vou distribuir AX menos AP é menor do que epsilon. Mas isso eu posso escrever assim. AX mais B menos AP menos B, e isso é menor do que epsilon. E perceba que se eu colocar esse menos em evidência, no fundo eu tenho isso. E agora observe o que acontece. Aqui eu tenho f de x, aqui eu tenho f aplicado no ponto P. Então isso implica que f de x menos f de P é menor do que epsilon. Portanto, f é contínua em x igual a P. Como P é um ponto qualquer que eu estou pegando, ela é contínua em todos os pontos reais, que na realidade configuram o domínio dessa função. No exemplo 4, está sendo solicitado para demonstrar que, se para todo epsilon maior que zero existir um intervalo I igual a AB, intervalo aberto, com P pertencente a esse intervalo, de maneira que toda vez que os pontos do domínio estiverem nesse intervalo, a imagem deste ponto fica entre f de p menos epsilon e f de p mais epsilon, então a função, nesta condição, é contínua no ponto P. Então perceba que o exemplo 4 pede que eu demonstre que esta afirmativa é equivalente à definição de continuidade num ponto. Então, por hipótese, dado epsilon maior que zero, existe um intervalo aberto I da forma AB com P pertencendo a esse intervalo, tal que, se o x pertence ao intervalo aberto AB, então f de p menos epsilon é menor que f de x, e isso fica menor que f de p mais epsilon. E aí eu vou fazer um desenho aqui embaixo só para ajudar a enxergar o que eu vou fazer. Então aqui está o ponto A, aqui está o ponto B e aqui tem o ponto P. Eu vou considerar a distância de P até A, e aí para fazer essa distância eu faço P menos A. E aqui eu vou considerar a distância de P até B, e aqui eu faço B menos P. O que me interessa é achar um determinado delta, porque aí se eu acho um delta de maneira que P menos delta até P mais delta esteja dentro do intervalo AB, então automaticamente eu já terei construído a definição de função contínua. Para achar o tal delta, eu vou considerar um valor que seja menor que a distância de P até A e a distância de P até B. Então eu vou considerar um delta menor que P menos A e menor que B menos P ao mesmo tempo, porque aí eu garanto que o intervalo P menos delta, P mais delta vai estar dentro do intervalo AB. Para registrar isso, eu vou tomar delta menor que o mínimo, ou seja, o menor desses dois valores, B menos P e P menos A. Daí,
Se o x estiver entre p menos delta e p mais delta, isso implica necessariamente que o x pertence ao intervalo I, que é o intervalo aberto a B. Mas isso implica, então, pela hipótese, que f de p menos epsilon é menor que f de x, e isso é menor que f de p mais epsilon. E aí perceba, ao escrever isso, eu estou escrevendo então que a função f é contínua em P. E é precisamente isso que nós gostaríamos de demonstrar. Exemplo 5. Seja R maior que zero um real dado. Suponha que para todo epsilon menor que R, epsilon positivo, ou seja, epsilon nesse primeiro momento é um número entre 0 e R, existe um intervalo aberto I, com P pertencente a I, tal que, para todo x no domínio da função, se x está nesse intervalo I, então a imagem da função está na faixa f de p menos epsilon, f de p mais epsilon. Nessas condições, o que se deseja mostrar é que a função é contínua em P. A ideia aqui é mostrar que esta hipótese me permite chegar numa conclusão que se encaixa nas hipóteses do exemplo 4. E daí eu vou dizer que a função é contínua. Num primeiro momento, eu sei que para epsilon menor do que R, eu tenho um intervalo I, de maneira que se x está nesse intervalo e ele está no domínio da função, a imagem dele está na faixa f de p menos epsilon, f de p mais epsilon. Então eu vou abordar justamente os casos em que epsilon é maior ou igual a R. Porque no caso em que ele é menor do que R, eu já sei da existência do intervalo I. Agora, se o epsilon é maior ou igual a R, eu vou tomar epsilon 1 positivo, tal que este epsilon 1 esteja entre 0 e R. Daí existe um intervalo I tal que, se o x pertence a I, então f de p menos epsilon 1 é menor que f de x menor que f de p mais epsilon 1. Ou seja, o que eu estou fazendo até agora é o seguinte: se o epsilon for maior ou igual a R, eu não sei o que fazer no primeiro momento. Agora, nesse sentido, eu vou tomar um epsilon 1 menor que R. Para esse epsilon 1, eu sei que tem um intervalo I, tal que, se x está no domínio da função e está em I, a imagem de x está na faixa f de p menos epsilon 1, f de p mais epsilon 1, de acordo com a hipótese. Agora, note que, se o epsilon 1 é menor que o epsilon, então eu posso dizer que menos epsilon é menor que menos epsilon 1. Daí, se x pertence a I, de um lado eu posso escrever o seguinte, que f de p menos epsilon, no primeiro momento ele é menor que f de p menos epsilon 1. Isso, por enquanto, não tem nada a ver com o fato de o x estar em I. Contudo, se x pertence a I, f de p menos epsilon 1 é menor que o f de x, que por sua vez é menor que f de p mais epsilon 1. E por sua vez, isso fica menor que f de p
mais epsilon. Então perceba, no caso epsilon menor que r, já tem um intervalo i de maneira que se x pertence ao intervalo, a imagem da função vai estar na faixa f de p menos epsilon e f de p mais epsilon. E agora eu mostrei que quando o epsilon é maior ou igual a r, eu também consigo determinar o intervalo i, de maneira que se x pertence a esse intervalo i, então a imagem da função estará na faixa f de p menos epsilon e f de p mais epsilon. Ou seja, para todo epsilon maior que zero, eu consigo achar um intervalo, de maneira que x neste intervalo indique que a imagem está entre f de p menos epsilon e f de p mais epsilon. Este é precisamente o enunciado do exemplo 4. Logo, f é contínua em P. E isso é o que nós gostaríamos de demonstrar. Então, no exemplo 6, eu quero mostrar que f de x igual a x ao cubo é contínua em 1, ou seja, no ponto x igual a 1. Para mostrar isso, veja só, eu vou considerar um intervalo I dado por raiz cúbica de 1 menos epsilon, raiz cúbica de 1 mais epsilon. E eu quero fazer a seguinte observação. Então, se x pertence a i, o que vai acontecer é o seguinte: o x está no intervalo raiz cúbica de 1 menos epsilon, raiz cúbica de 1 mais epsilon. Isso significa dizer que raiz cúbica de 1 menos epsilon é menor que x, e isso fica menor que a raiz cúbica de 1 mais epsilon. Mas isso significa dizer que 1 menos epsilon é menor que x ao cubo, menor que 1 mais epsilon, porque na hora que eu elevo tudo ao cubo, eu não altero a desigualdade. E perceba que as raízes cúbicas sempre existem, então não tem problema se aquele 1 menos epsilon for eventualmente negativo. Daí eu tenho a seguinte desigualdade: f de 1 menos epsilon, porque f de 1 é 1 ao cubo, que é igual a 1, é menor que a f de x, menor que f de 1 mais epsilon. Pelo exemplo 4 que nós demonstramos, nós concluímos então que f é contínua em x igual a 1. E isto é precisamente o que nós gostaríamos de demonstrar. No exemplo 7, eu vou mostrar que a função x² é uma função contínua. Então, para demonstrarmos isso, eu vou dividir em duas partes. Primeiro, eu vou mostrar que ela é contínua no zero. E depois eu verifico o que acontece fora do zero. Então, no zero, eu tenho o seguinte. Dado epsilon maior que zero, eu vou tomar como delta a raiz de epsilon. Assim, se o módulo de x menos zero for menor que delta, isso implica necessariamente que o módulo de x é menor que a raiz de epsilon. A hora que eu elevo isso ao quadrado, eu vou concluir que o módulo de x ao quadrado é menor do que epsilon. Mas perceba, módulo de x ao quadrado é a mesma coisa que o módulo de x².
E isso me leva a essa desigualdade. Módulo de x² menos 0 menor do que epsilon, que eu posso, por sua vez, escrever módulo de f de x menos f de 0 menor do que epsilon. Portanto, f é contínua em P igual a 0. Agora eu vou considerar o caso em que P é diferente de 0. O que eu quero observar num primeiro momento é o seguinte. Se eu considero f de P menos epsilon menor que f de x menor que f de P mais epsilon, isso é equivalente a dizer o seguinte, que P² menos epsilon é menor que x² e isso é menor que P² mais epsilon. Agora eu vou considerar o seguinte, no exemplo 5, bastava mostrar que existe um intervalo x pertencendo a I para uma determinada faixa de epsilon, não precisava mostrar isso para todo o epsilon. É precisamente esta ideia que eu vou usar agora para mostrar que a função quadrática é contínua. Então, para epsilon menor que P², aqui então está o número que está fazendo o papel de R no enunciado do exemplo 5. O epsilon maior que 0. O que nós temos é o seguinte, P² menos epsilon menor que x² menor que P² mais epsilon, isso é equivalente a dizer o seguinte, que a raiz quadrada de P² menos epsilon é menor que x menor que a raiz quadrada de P² mais epsilon. Perceba que como epsilon é menor que P², P² menos epsilon é maior que 0. Então, num primeiro momento, eu não tenho problemas com essas raízes que estão apresentadas aqui. Além disso, perceba que esta limitação para x é o que me dá indícios de quem é o intervalo aberto I que eu desejo procurar para encaixar o que nós estamos fazendo no enunciado do exemplo 5. Então, se P é maior do que 0, nós tomamos o intervalo I como sendo intervalo raiz de P² menos epsilon aberto, raiz de P² mais epsilon também aberto. Daí, se x pertence a I, então eu tenho que o seguinte, P² menos epsilon é menor que x², que por sua vez é menor que P² mais epsilon. E isso implica em dizer o seguinte, f de P menos epsilon é menor que a f de x e por sua vez isso fica menor que f de P mais epsilon. Agora eu preciso verificar se algo similar acontece com P negativo. Veja, se P for menor do que 0, nós tomamos o intervalo I da seguinte maneira, menos raiz quadrada de P² mais epsilon menos raiz quadrada de P² menos epsilon. Assim, se x pertencer a este intervalo, agora é um intervalo negativo, então eu tenho que menos
raiz de p² mais epsilon é menor que x. Isso é menor que menos a raiz de p² menos epsilon. Perceba que na hora que eu elevar tudo ao quadrado, eu inverto a desigualdade junto. Então eu tenho que p² menos epsilon é menor que x², e isso, por sua vez, é menor que p² mais epsilon, que é precisamente o que a gente viu na primeira equação, e portanto eu vou cair na condição f de p menos epsilon menor que f de x menor que f de p mais epsilon. Então o que eu quero observar com vocês é o seguinte: perceba que se epsilon for menor que p², ou seja, se epsilon for menor que um número r, existe um intervalo i, de maneira que se x pertence a i, a imagem da função vai ficar entre o extremo f de p menos epsilon e f de p mais epsilon. Isso para todo p real. Portanto, usando o enunciado do exemplo 5, nós concluímos que f é contínua. Agora, em todo p real, portanto, em R. Isso é precisamente o que nós gostaríamos de demonstrar. O exemplo 8 pede para justificar se a função dada por partes 2 para x maior ou igual a 1 e 1 para x menor que 1 é contínua no ponto 1. Evidentemente, essa função é descontínua, mas nós vamos justificar por que isso acontece. A ideia é negar a definição de continuidade. Então, a definição de continuidade é: dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se módulo de x menos p for menor do que delta, então módulo de f de x menos f de p é menor do que epsilon. Eu vou negar essa definição. A ideia é mostrar que a definição começa com dado epsilon para todo epsilon. Então eu nego escrevendo: existe um epsilon maior que zero, tal que, lembre-se que na definição é dado epsilon existe delta. O existe agora vai virar para todo. Para todo delta maior do que zero, módulo de x menos p ser menor do que delta não implica no fato do módulo de f de x menos f no ponto, neste caso o ponto é 1, a imagem de 1 pela função é 2, então módulo de f de x menos 2 menor do que epsilon. Se eu mostrar isso, estou provando que a função é descontínua. Então, com efeito, eu vou tomar epsilon igual a meio. Então, menos delta menor que x menor do que 1 vai implicar que a f de x é igual a 1, pela definição da função. E isso vale para todo delta maior do que zero. Porém, perceba o seguinte: f de 1 menos meio, a f de 1 é 2, então 2 menos meio, que vai dar 3 meios. E a f de 1 mais meio vai ser 2 mais meio, que no fundo é 5 meios. Perceba que o x está entre 1 menos delta e 1 mais delta, para qualquer delta. Porém, a imagem de parte deste intervalo não está na faixa f de 1 menos epsilon, f de 1 mais epsilon.
Logo, essa função tem que ser descontínua. Então, registrando isso, a f de x não está no intervalo f de 1 menos epsilon, f de 1 mais epsilon. Logo, f é descontínua em P igual a 1. E, portanto, está justificado isso tudo. Um último resultado que eu gostaria de demonstrar é o teorema da conservação de sinal. O teorema da conservação de sinal diz o seguinte: se eu tenho f uma função contínua no ponto P e a imagem desse ponto é positiva, então em algum intervalo ao redor de P, a função tem que ser também positiva. E a forma de escrever isso é dizer que existe um delta maior que zero, tal que, para todo x pertencente do domínio, se ele tiver nesse intervalinho P menos delta, P mais delta, a imagem deste ponto é positiva. A demonstração é feita da seguinte maneira. Como f é contínua em P, então nós sabemos que, dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, para todo x pertencente a domínio, se o x está no intervalo P menos delta, P mais delta, então f de x tem que estar no intervalo f de P menos epsilon e f de P mais epsilon. Isso vale para todo epsilon positivo. Eu vou pegar um epsilon em particular. Então, considerando que f é contínua em P, para epsilon igual a f de P, que é positiva por hipótese, existe um delta maior que zero, tal que P menos delta menor que x menor que P mais delta implica em f de P menos epsilon. Mas o epsilon, na realidade, é o próprio f de P. Então vai ficar f de P menos f de P, que é zero. Menor que a f de x, menor que f de P mais f de P, duas vezes f de P. Mas perceba que o enunciado pede só que eu mostre esse pedaço. Portanto, isso conclui a nossa demonstração. De maneira análoga, se a f for contínua em P e a f de P for negativa, então existe um delta maior que zero, tal que, se P menos delta for menor que x e menor que P mais delta, isso implica que f de x é menor que zero. Daí o nome conservação do sinal. Em algum intervalinho ao redor do ponto no qual a função é contínua, se a função no ponto for positiva, nesse intervalinho ela conserva o sinal, então a função inteira é positiva ali. E se for negativa, nesse intervalinho a função inteira é negativa. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido proveitoso. Até a próxima!